Eu tive que fazer aqui uma segunda parte nessa análise que a gente está falando aí a respeito das músicas, né? O Six Seven. E o que acontece? É tanta coisa que vai acontecendo junto, e aí a gente percebe como que o inferno ele tá jogando pesado mesmo, porque trabalha muito em cima das distrações, né? A gente fala disso muito na questão da cultura, na questão do pensamento político, mas quando vai para o pensamento mais religioso, a coisa fica mais severa ainda. Então, para você ter uma ideia, a música, né? A música lá no caso, trabalhando aquela conexão que eu falei por último lá, né? Do Baby Shark com a sonoridade que a criançada gosta, que o adolescente já subiu, né? Da sua infância, primeira infância, para uma vida mais juvenil ali com aquilo na mente, no subconsciente, aquilo ali cai na frequência dele ali de ouvir mais umas vezes, com uma versão mais amadurecida, vamos dizer, e aí vira um estrago aquilo. Então, assim, a questão do formar aura também, que é uma ideia do que aparece aí muito do universo dos games também. Formar aura no sentido ali, né, no momento inicial, seria a ideia de um crescimento espiritual, religioso, alguma coisa dentro de um perfil nosso, né? A gente se santificar cada vez mais. Mas na ideia da cultura geral e dos jogos, o farmar aura hoje para eles é a ideia de ganhar reputação. E no mundo do crime, esse ganhar reputação, ele vai desse mesmo nível aí, dependendo do que está sendo oferecido. Então, na criminalidade mesmo no Brasil, o cara que matou um policial, ele faz lá uma tatuagem de um palhaço, então aquilo ali é o respeito que ele vai ter lá na comunidade onde ele julga precisar dessa reputação. Então, na cabeça deles, se eles quebrarem uma loja, se eles roubarem um celular, se eles vandalizarem alguma outra situação qualquer pública na rua, é como se ele estivesse farmando aura na transposição para o jogo, né? Tá na fase ainda só ali da dancinha, né? Como se fosse um ritual de ameaça. E se parece bastante também com aquele ritual que o pessoal do rugby lá das Ilhas Samoa, se eu não estou enganado, que eles fazem também uma cantoria, uma música ali, uma coisa bem vibração, né? Então, dali vai depois para a prática, que é o jogo. Então, um monte de referência que esse pessoal vai pegando e vai colocando isso na cabeça da criançada, que cientificamente a gente está vendo aí, comprovadamente, a turma está cada vez menos colocando em atividade os neurônios, né? Então, é difícil, é uma lavagem cerebral completa. No GTA e em outros jogos, a questão da reputação, ela conta muito. O cara começa lá como um noob, né, que eles falam, daí a pouco ele vai virando lá o graduado completo. Tem um outro nome que é bem característico também, que é o tal do NPC. NPC é como se fosse aquele personagem no jogo que ele não tem vida, ele não tem vida prática. Então você tá, vamos dizer, eu jogo lá eu brinco de um jogo chamado Max Payne. E ele é um detetive que ele vai pela cidade e aí tem lá um personagem lá encostado no poste, ou tem um outro lá que está lá fazendo um gesto meio que sem sentido algum lá num canto de parede. Aquilo ali é um NPC. Então o que, que eles fazem? Eles transformam um monte de personagenzinho da vida real, que talvez se considerasse um NPC, e faz com que ele entenda que se ele fizer esses gestos repetitivos aí do farmar aura, é como se ali ele estivesse ganhando alguma reputação que vai permitir com que ele entre no universo dos jogadores efetivamente ativos, entende? Então é uma coisinha meio que diferente aí para a gente poder entender. Porque nos games é mais ou menos assim, pelo menos nos que eu conheço. Tem o NPC, que é o personagem sem atuação nenhuma. Tem os boots, que são os potenciais rivais. E tem lá no final de cada fase o que eles chamam de chefão. Então, o objetivo de um NPC, no caso, é ele se transformar num chefão, num líder, numa referência lá dentro do jogo.
Então isso vai acontecer também. Aí no campo aí do farmar aura, o Six Seven aí com essa coisa toda. O Six Seven, na religião, se você pesquisa, você vai achar lá duas referências também. Eu não vou entrar nelas porque no cristianismo, né, na religiosidade cristã, algumas tendências colocam o 6 como sendo o número do homem e o 7 como sendo o número da perfeição, o número de Deus. E aí tem aí as denominações aí das religiões afro que colocam o 6 como sendo, parece que, Oxum, e o 7 como sendo Iemanjá. Então tem já aí uma outra referência, a pessoa fica gritando isso aí o tempo todo. É uma invocação, é um tipo de culto, sei lá. Eu prefiro ficar mais assim, pé atrás em relação a isso aí, mas é uma possibilidade. E aí, vendo tudo aquilo que vai chegando pra gente, como eu busco informações a respeito disso, aí aparece agora, coloquei aí no status aí, né, nos stories aí agora, escolas no Espírito Santo levando as crianças para fazer pactos iniciais de participação em candomblé. Se não pode ter, né, vamos dizer, uma prática religiosa cristã dentro das escolas, por que pode ter do outro fundamento, entende? Então é um negócio complicado. E aí o rapaz lá que faz a análise, ele fala que isso está referendado dentro do site lá, das recomendações do próprio governo do estado. E aí a malícia que eles usam, né, é bem isso que fazem, começam dilapidar o Brasil na questão da religião, justamente em um estado que se chama o quê? Espírito Santo. Então é como se fosse assim, nós vamos afrontar mesmo, sabe? Então é o papel do inferno. E junto com isso ainda aparece mais uma outra coisa. Essa polêmica aí de 2, 3, 4 dias atrás, envolvendo a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja séria com suas doutrinas, com seus princípios, sendo colocada num bololô junto com as situações de equívoco doutrinário teológico lá da IPU. Igreja Presbiteriana do Brasil é uma coisa, Igreja Presbiteriana Independente ou Unida, ou não sei qual é a que está fazendo miséria dessa vez aí, está lá criando essa complicação. Então, assim, essas coisas todas elas acabam girando em cima de um turbilhão que faz crescer a confusão na cabeça do povo cristão. Então, ainda no meio dessa coisa toda, tem umas frustrações com a Copa do Mundo, que o pessoal se preocupou demais, tem preocupações futuras com eleição no Brasil, economia que está quebrada, tem as questões que envolvem aí terremoto e ameaças para tudo quanto é lado. Então é a hora da sociedade cristã, de uma maneira geral, buscar mesmo, né, acalmar aí os seus rebanhos e buscar ali o Salmo 112. Lá fala: não temeremos más notícias, porque Deus está conosco. Eu pensei dessa forma lá atrás, no contexto da pandemia. Eu comecei a ficar mausaço durante a pandemia, e aí Deus mandou para mim esse salmo aí, que foi o versículo que me chamou a atenção. Para que a gente vai ficar tão assustado, desesperado? Só que a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Tem criança, tem jovens neófitos, tem muita gente desorientada sendo colocada nessa, vamos dizer, nesse terremoto aí, né? Ou nesse maremoto, como queira. E aí está correndo o risco de muita gente se perder. Então é isso. É mais aqui no sentido de passar uma orientação daquilo que Deus me habilitou para fazer na vida inteira. Então, a música, ela pode ser usada para um bom princípio dentro do aspecto cultural, independente do religioso. Mas se ela começa a ser usada dentro de uma esfera de malícia, aí para poder desvirtuar principalmente crianças, Deus pede, né, para que nenhum dos pequeninos dele sejam colocados em situação de tropeço. Então a igreja precisa ficar atenta nisso aí também. Amém? Deus abençoe cada um de nós, Deus abençoe cada um aí na sua missão, no seu trabalho diante do reino. Deus nos abençoe.